Bora bater um papo agora sobre o sniffer TCP Dump, que é um sniffer baseado em linha de comando no Linux. E se eu não me engano, acho que tem o TCP Dump, né, para Windows também, né? Só que é o WinDump. E também é bem parecido aí com o TCP Dump, inclusive em linha de comando também. Só que no Windows, né, você precisa instalar uma biblioteca de captura chamada WinPcap, tá? Ou NPCap. O jeito mais simples de você usar o sniffer TCP Dump, tá? É esse aqui, ó, TCP Dump puro, tá? E ele já, aqui, vou botar um sudo aqui. E ele já começa a exibir, né, a captura aí dos pacotes que trafegam aí através aí da sua placa de rede. É claro que você vai obter somente os pacotes que estão vindo para sua máquina. Você não vai capturar outros pacotes da sua rede que não sejam aqueles direcionados à sua máquina. Para você capturar outros pacotes que não sejam aqueles direcionados à sua máquina, né, você tem que colocar a placa de rede em modo promíscuo. Dessa forma, o seu computador vai capturar qualquer pacote que trafegue na rede. Só que tem um outro obstáculo que impede você capturar outros pacotes que não sejam para o seu computador. O obstáculo é o switch. Por quê? O switch direciona o tráfego especificamente para as máquinas, tá? É diferente do, por exemplo, do hub. Mesmo que você coloque sua placa de rede em modo promíscuo, você ainda vai continuar capturando somente pacotes direcionados à sua placa de rede. Agora, quando você coloca o seu computador com uma placa de rede promíscua num hub, você consegue capturar todos os pacotes da sua rede, mesmo que esses pacotes não sejam endereçados para a sua máquina. Isso acontece porque o hub ele faz uma cópia do pacote para todas as suas portas, de forma que todo computador nessa infraestrutura com hub recebe todos os pacotes. Ele só seleciona aquele que é endereçado para o Mac dele. Então quer dizer que se eu tiver um computador com uma placa de rede em modo promíscuo conectado a um switch, eu não consigo fazer uma análise de todos os pacotes que trafegam na minha rede? Consegue sim. Caso esse switch tenha uma porta configurada no modo mirroring, ou seja, espelhamento, o switch ele faz uma cópia de todos os pacotes que trafegam na sua rede e joga para essa porta. E se você tiver um computador com uma placa de rede em modo promíscuo, você consegue capturar esses pacotes, tá? Ou uma outra tecnologia, tá? Que é chamada SPAN, Switched Port Analyzer. É a mesma tecnologia praticamente, só com outro nome, né? Tá? Então você conecta ali seu computador com uma placa de rede em modo promíscuo, né, numa dessas portas, e você consegue ali obter todos os pacotes da sua rede e fazer uma análise deles, tá? Ou uma solução externa chamada Network Tap. Você conecta esse Network Tap entre a conexão entre o host e o switch, e você conecta o seu computador que vai fazer a análise desses pacotes nesse Network Tap, de forma que você vai ter acesso aos pacotes que trafegam nesse link. Se você colocar esse Network Tap num link onde passa todos os pacotes da sua rede, você também vai conseguir fazer a captura desses pacotes, ok? Então, como você está vendo aqui, ó, no cenário 1 com o hub, você consegue fazer a captura de todos os pacotes com um host cuja placa de rede esteja em modo promíscuo, né? Como você está vendo aqui, ó. O modo promíscuo funciona porque a placa capta cópias de todos os pacotes que o hub repete. Como eu falei, né, o hub repete os pacotes para todas as suas portas. E se você tiver um computador cuja placa de rede esteja em modo promíscuo, você consegue captar todos esses pacotes, ok? No cenário do switch, você já não consegue, mesmo que você tenha sua placa de rede em modo promíscuo, né? Ele falha. Por quê? Porque o switch chaveia o tráfego apenas para o destino real, né? A placa não recebe tráfego de outros hosts, tá? Então aqui está um resumão aí do que eu falei. Porém, mesmo que você tenha um switch, você consegue capturar todo o tráfego da rede se e somente se, tá, existir uma porta, ou seja, espelho, né, mirroring. Então você conecta lá o seu
sua máquina lá de monitoramento com a placa de rede em modo promíscuo e você vai ter acesso aí a todos os pacotes trafegando aí nessa rede. Ou utilizando aí uma solução externa, onde você coloca o Network Tap, que é esse aparelhozinho aqui, tá? No meio do link entre o host e o switch. No caso aqui você só vai capturar os pacotes aí com destino a esse servidor aqui, né? O servidor destino. Então você coloca lá o teu computador aqui no meio desse link, com auxílio aí do Network Tap, e você com sua placa de rede aí em modo promíscuo, vai conseguir fazer essa captura aí de todos os pacotes que trafegarem aqui nesse link. Nesse caso aqui, o link está entre o switch e o servidor destino. Porém, se houver um link aí de backbone, né, onde passa aí todo o tráfego da sua rede, e você colocar um Network Tap, você consegue aí fazer essa captura também do mesmo jeito, se o seu computador com a placa de rede em modo promíscuo estiver habilitado. Para exemplificar mais um uso aí do TCP/dump, você também pode usar, em vez do IP, o nome do host também, né? Por exemplo, eu vou deixar escutando aqui todos os pacotes que foram para um site, por exemplo, chamado pudim.com.br. Tá? Vamos supor aqui, ó, sudo tcpdump host www.pudim.com.br. Ok? Opa, aqui mais uma W aqui. pudim.com.br. Então ele vai ficar escutando, né, todos os pacotes direcionados, né, para esse host aqui da internet. Vou vir aqui e vou acessar aqui o www.pudim.com.br. Tá bom? Então tá aí, ó, o Pudim, né? Agora eu vou voltar aqui no TCP/dump. Você vai ver aqui, ó, e todos os pacotes direcionados, né, para o pudim.com.br, tá, foram registrados aqui no TCP/dump, né? Você está vendo aqui mais pacotes aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl+C aqui para a gente analisar um bocadinho. Então, subindo aqui, você vai ver uma coisa interessante aqui, ó. Opa, peraí. Aí. Então, cadê? pudim.com.br. Você vai ver aqui, ó. Interessante. Então, aqui, quando eu digitei pudim.com.br, você está vendo esses caracteres daqui que estão entre colchetes? Esse daqui nada mais é do que a sequência, né, de Three-Way Handshake. Então, por exemplo, aqui ele jogou um sim, o servidor do outro lado respondeu com um sim ACK, e aqui, ó, ele mandou um ACK. Então aqui ele começou a estabelecer aí a conexão com o pudim.com.br, né? Esse S aqui significa o sim, o ponto significa o ACK, então nesse caso aqui tem um sim ACK, né? E aqui está o ACK e começa a conexão, tá ok? Então, ó, beleza, então tá aqui. Então você também pode usar aí, em vez do número IP, né, o nome do host também, ok? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí sobre TCP/dump. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima.